falando agora de produção, tá? Então, a nossa parte de produção, aqui é onde você vai colocar tudo em prática que você sabe ou que você ainda vai aprender sobre design gráfico. Aqui a gente vai trabalhar com saber escolher a cor certa, saber definir as fontes. E aí, o que que eu gosto de falar bastante, né? Que o pessoal se perde muito. Eu vejo muita gente que está começando, às vezes vai criar postagem ou vai começar a atender um cliente e o cara fica perdido em relação à fonte, que é um assunto básico hoje em dia, tá? É uma coisa para quem já trabalha na área, o mínimo que você vai se preocupar é com fonte. Você não tem mais essa preocupação. O que que eu sempre faço? Toda vez que eu vou começar a atender um cliente, eu crio uma pasta para esse cliente, com talvez uma pasta com o ano e o nome e o ano, né? Cada ano crio uma pasta nova ali. E dentro daquela pasta, eu gosto de criar subpastas. Então, subpastas com, por exemplo, a identidade visual, isso ou o que eu fiz ou o que o cliente me mandou. Às vezes o cliente tem o logotipo dele e aí ele já te encaminha para você usar. Salva todos esses logotipos, tudo que o cliente te mandou dentro de uma pasta, né? Que é a pasta de identidade visual. Cria uma pasta de fontes e aí dentro dessa pasta de fontes você vai analisar o teu cliente. Então, se você está atendendo uma pizzaria, né, que é o nosso exemplo, você sabe que uma pizzaria você não pode usar uma coisa muito séria. Você não vai usar uma Helvética, por exemplo, ou uma Times, ou uma fonte mais séria, mais serifada. Você vai utilizar uma fonte mais descontraída. Por exemplo, uma Montserrat, que é uma fonte mais descontraída, uma fonte mais larga. Então a gente vai utilizar aquela família de fonte. E aí eu copio essa fonte, eu faço download ou pelo Google ou pela Adobe, baixo a família inteira dela e jogo dentro dessa pasta. Então eu vou usar a versão Light, a versão normal, a versão Bold, a versão Extra Bold. Eu vou usar todas as famílias daquela mesma fonte. Então não preciso me preocupar em ter uma fonte Light, uma fonte normal. Eu vou trabalhar sempre com a mesma família. E aí no exemplo que eu dou no guia ali para vocês, eu estou usando a fonte Pacífico, que seria uma fonte complementar. Então eu tenho uma família, que eu tenho 3 fontes que eu estou usando daquela família nas minhas postagens, e tenho uma quarta fonte que seria uma fonte complementar. Que aí pode ser uma fonte mais desenhada, uma fonte mais rabiscada, uma fonte mais dinâmica, tá? Eu vou utilizar essas fontes para mostrar para vocês dentro de como que a gente faz essa criação aqui, como que a gente combina as fontes, como que você também vai conseguir fazer isso. Dentro das pastas, eu também gosto de usar bastante, por exemplo, o Behance, para buscar o que as outras pizzarias estão fazendo de postagem, né? Ou buscar pelo próprio Instagram, rede social ali, onde você achar melhor, pelo Google também. Eu gosto de pegar a referência do que outras empresas estão fazendo e eu salvo sempre essas referências dentro da minha pasta referências. Então eu tenho uma terceira pasta que é a pasta referência e jogo tudo lá dentro. Para quando eu não tiver ideia do que eu vou criar, eu abro aquela pasta, vejo alguma coisa que outra pessoa fez e tento fazer alguma coisa similar àquilo, ou tento usar aquilo de inspiração. Como ele usou as cores, como ele usou a foto, a posição que ele usou a foto, a posição, o ângulo que foi tirada a foto, como ele usou o texto, o que ele escreveu. Então eu tento ter essa pasta de referência. É muito difícil para um designer hoje que não tem tanta experiência criar sem ter uma referência, tá? Então, foque em ter referências para você criar os seus projetos. Isso é importante. Tudo que você for fazer, tanto marca quanto postagem para rede social, foque em ter referência. A quarta pasta é a minha pasta de fotos. Então, se eu estou atendendo uma pizzaria e esse cliente me manda as fotos das pizzas dele, eu vou salvar todas essas fotos na pasta fotos. De preferência, se você conseguir deixá-las já recortadas, né, salvar o arquivo PS dele ou um arquivo PNG dela já recortada, vai te ajudar bastante. Se o cliente não te mandou foto, né, um cliente que também está começando, não tem dinheiro para investir, você pode entrar em site como FreePic ou o próprio Google e procurar a referência dessas fotos para salvar ali. São as fotos que você vai usar para representar o produto dele. O ideal é usar as fotos do seu cliente, tá? Para ter uma postagem mais personalizada e também não ter problema com direito autoral. O FreePic você não vai ter problema, né? Se você tiver um Shutterstock, um outro site aí de foto, beleza. O FreePic também não. Mas usar a foto do Google você pode ter problema com direito autoral, então tomem cuidado com isso.
O ideal sempre utilizar a foto que o cliente te enviou e que ele produziu do próprio produto dele, né? Então você vai tratar essas fotos e salvar todas elas dentro da pasta fotos. Por que eu faço isso? Você ter a fonte definida, você ter as referências salvas e você ter uma pasta de foto, toda vez que você vai iniciar um trabalho, já está tudo ali. Você não precisa sair dali para procurar a referência fora, para pegar a foto da internet. Aquelas informações já estão ali. Então, esse tempo que você está economizando é o tempo que você precisa para fazer aquelas 5 postagens no dia. Então, a gente está aqui, está trabalhando com agilidade. A gente não quer perder tempo. A nossa meta é atender 5 clientes na semana. Então, na segunda-feira, você vai atender o teu cliente número 1. Então, os arquivos daquele cliente já tem que estar pronto no Drive para você ali ou na tua pasta, para você só baixar a foto. Porra, na terça-feira eu vou divulgar a pizza de mussarela. Eu já tenho a foto, eu já tenho o arquivo com as informações, eu já sei a fonte e eu já sei as cores. É só criar o layout, é rápido para fazer isso. A quinta pasta que eu gosto de trabalhar é uma pasta de postagens. Então, eu tenho ali postagens de feed reels, que você pode fazer os feed. E o feed, o arquivo de feed e o arquivo de Reels você pode fazer no mesmo arquivo e aí você só corta na hora de postar. Então eu tenho essa pasta com meus arquivos que eu vou salvando. Eu sempre salvo um PSD, o nome do cliente, o que é o arquivo? É um feed, é um Reels, é um arquivo especificamente para Facebook, é para Instagram, é um banner de site. Coloco a data ou coloco o que é a campanha, por exemplo, pizzaria do Zé, postagem Instagram, ou Reels, ou feed, dia tal, mês tal, ano tal, campanha Dia dos Namorados. Então eu sei, no nome do meu arquivo eu também sei, eu consigo me organizar e achar aquele arquivo fácil. Ou você pode começar o nome do arquivo como um mês. Então eu posso renomear o meu arquivo como 5-2024. Eu sei que aquele arquivo foi postado no mês 5 de 2000, no ano de 2024. E aí na frente eu coloco o Dia dos Namorados, feed, posso colocar a medida. Aí vai da organização de você, tá? Como você, designer, preferir trabalhar. Eu estou apenas dando algumas dicas para poder te ajudar a agilizar o teu fluxo de trabalho. E se você achar necessário, se o teu cliente pedir isso, também tem uma sexta pasta que seria a pasta de vídeos, né? Aí é vídeos que o teu cliente te enviou ou que você fez, que você vai salvar aquelas imagens para postar um vídeo. Acho que é legal, pelo menos uma vez por semana, você, no meio das postagens ali, você intercalar com o vídeo. A interação com o vídeo é bem diferente e faz total diferença ali para o teu cliente e para o teu trabalho também. Bom, vamos para a prática e eu vou mostrar para vocês como que funciona tudo isso dentro do Photoshop agora.